Uma notícia extraordinária está impactando o mundo. Os Bnei Menashe, uma comunidade que habita o nordeste da Índia, afirmam ser descendentes diretos da antiga tribo de Manassés, uma das 10 tribos perdidas de Israel. Após séculos no exílio, esta comunidade conservou tradições impressionantemente semelhantes às do antigo Israel. Observam o Shabat, seguem padrões de pureza ritual e mantêm orações pelo retorno a Sião. O que começou como uma simples crença local agora foi confirmado por minuciosos estudos genealógicos, linguísticos e rabínicos, levando até mesmo o Estado de Israel a reconhecê-los oficialmente como parte do povo judeu. Nos últimos anos, centenas destes descendentes retornaram à Terra Prometida, realizando a antiga profecia sobre a restauração de Israel nos tempos finais. Você já parou para refletir sobre o significado espiritual profundo deste acontecimento? A tribo de Manassés é especificamente mencionada entre os 144 mil selados no livro do Apocalipse, aqueles escolhidos por Deus dentre as 12 tribos para um propósito especial no fim dos tempos. Estamos testemunhando diante de nossos olhos o cumprimento literal das Escrituras de uma forma que muitos estudiosos bíblicos jamais imaginaram possível. Imagine por um momento um povo que manteve sua identidade por quase 3 milênios, apesar de estar completamente desconectado de suas raízes geográficas e culturais. Como isso seria possível sem uma intervenção divina? Este fenômeno desafia qualquer explicação puramente histórica ou sociológica. É como se a mão de Deus estivesse movendo as peças de um quebra-cabeça milenar, reunindo seu povo escolhido de todos os cantos da terra. Respire fundo e contemple esta realidade por um instante. Se estes sinais proféticos estão se cumprindo tão literalmente diante de nossos olhos, o que isso poderia indicar sobre a proximidade dos eventos finais descritos nas profecias bíblicas? A história dos Bnei Menashe não é apenas uma curiosidade histórica, mas um poderoso sinal dos tempos em que vivemos. Para compreender a magnitude desta descoberta, precisamos conhecer melhor as diversas divisões étnicas dentro do povo judeu, reflexo de sua dispersão histórica por diferentes continentes. Enquanto você vai processando tudo o que vimos até agora, eu queria te fazer uma pergunta. Você está gostando de participar desta jornada comigo? Se a resposta for sim, tenho um convite para você. Inscreva-se no nosso canal e mergulhe ainda mais nos mistérios que a Bíblia nos revela. Atualmente, as 3 principais comunidades judaicas são os Ashkenazim, Europa Oriental, Sefaradim, origem ibérica, e Mizrahim, Oriente Médio, cada uma desenvolvendo suas próprias tradições, línguas e costumes ao longo dos séculos, mesmo mantendo o hebraico como língua sagrada comum. Dentro dessa rica diversidade, os Bnei Menashe representam um capítulo único e fascinante da história judaica. Com suas raízes traçadas até regiões remotas da Birmânia e do Tibete, eles apresentam características distintas que sugerem uma jornada milenar desde o antigo Israel até o extremo Oriente Asiático, preservando fragmentos preciosos de uma herança que o tempo não conseguiu apagar. O reino de Israel nasceu de uma promessa divina quando Deus, em sua fidelidade, escolheu Abraão e lhe prometeu que dele surgiria um grande e abençoado povo. Através de Isaac e depois Jacó, chamado Israel, foram formadas as 12 tribos que dariam origem à nação. A tribo de Manassés ocupa um lugar especial nesta história, não apenas por sua origem única, mas também por seu destino profético que continua se desenrolando diante de nossos olhos. Você consegue imaginar a jornada extraordinária desta linhagem? Tudo começou no Egito, quando José, filho de Jacó e governante da nação mais poderosa do mundo antigo, teve 2 filhos com uma mulher egípcia chamada Asenate.
O primogênito foi Manassés, cujo nome significa Deus me fez esquecer, refletindo como José havia superado a dor de ser separado de sua família. Anos depois, quando Jacó finalmente se reuniu com seu filho José no Egito, ele adotou seus 2 netos, Efraim e Manassés, como seus próprios filhos. Foi através desta adoção solene que Manassés se tornou uma das 12 tribos de Israel, recebendo uma herança dupla durante a conquista de Canaã sob Josué, terras tanto a leste quanto a oeste do Rio Jordão. Esta expansão territorial fez de Manassés uma das tribos mais extensas e estratégicas, influenciando regiões montanhosas e planícies férteis. Entretanto, esta posição geograficamente dividida também refletia uma identidade fragmentada que marcaria profundamente seu destino nos séculos seguintes. Após a morte do rei Salomão, o reino unificado de Israel se dividiu em 2. O reino do sul, Judá, com capital em Jerusalém, e o reino do norte, Israel, com capital em Samaria. A tribo de Manassés foi incorporada ao reino do norte, junto com outras 9 tribos. Foi neste reino que a idolatria, a desobediência e o abandono da lei divina se aprofundaram dramaticamente. Como consequência direta desta apostasia, em 722 a.C., o poderoso Império Assírio conquistou o Reino do Norte e deportou as 10 tribos, incluindo Manassés, para terras distantes. Este evento marcou o início do grande mistério das tribos perdidas de Israel, povos que desapareceram na névoa da história, aparentemente assimilados pelas nações pagãs circundantes, sem deixar registros claros de seu paradeiro. Durante milênios, sua localização permaneceu um dos grandes enigmas da história bíblica, dando origem a inúmeras teorias e especulações. Poucos imaginariam que um dia encontraríamos seus descendentes nas montanhas remotas do subcontinente indiano. Coloque-se por um momento no lugar destes exilados, arrancados de sua terra ancestral, forçados a viver entre povos estranhos, lutando para preservar sua identidade religiosa e cultural em um ambiente hostil. Como você manteria viva a memória de quem você é por gerações, quando tudo ao seu redor pressiona para que você esqueça e assimile? O reino do sul de Judá resistiu por mais tempo, mas seu destino não foi diferente. Apesar dos apelos insistentes dos profetas clamando por arrependimento, o povo continuou se entregando ao pecado, à injustiça e à idolatria. Finalmente, em 586 a.C., o Império Babilônico, sob o comando de Nabucodonosor, destruiu Jerusalém, incendiou o templo e levou o povo judeu para o exílio na Babilônia. Foi um golpe devastador. O centro espiritual do povo foi destruído e a nação foi humilhada perante o mundo. No entanto, mesmo neste momento sombrio, Deus não os abandonou. Através do profeta Jeremias e outros, ele prometeu esperança de retorno, e assim aconteceu. 70 anos depois, quando os persas conquistaram a Babilônia, o rei Ciro permitiu que os judeus retornassem à sua terra sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias. O templo, conhecido como Segundo Templo, e os muros de Jerusalém foram reconstruídos, iniciando uma restauração espiritual e nacional, ainda que sob domínio estrangeiro. Durante os séculos seguintes, Judá viveu sob a sombra dos impérios persa, grego e finalmente romano. Na época de Jesus, o povo judeu aguardava ansiosamente o Messias prometido, mas muitos não o reconheceram quando ele veio. Cristo foi rejeitado, crucificado e ressuscitou. E antes de sua ascensão, alertou que Jerusalém seria cercada por exércitos e destruída. Esta profecia se cumpriu em 70 d.C., quando o general romano Tito sitiou Jerusalém, destruiu o Segundo Templo e massacrou milhares de judeus. Foi o fim do culto no templo e o início de uma diáspora que duraria quase 2 milênios.
O povo de Israel, espalhado pelo mundo, perseguido, marginalizado e frequentemente odiado, continuou sendo uma nação sem terra, levando consigo a Torá, seus costumes, sua fé e a inabalável esperança de um dia retornar. Apesar de séculos de perseguições brutais, em Roma, na Idade Média, durante a Inquisição, nos pogroms da Europa Oriental e, finalmente, no horror indescritível do Holocausto, o povo judeu não desapareceu. Então, desafiando todas as probabilidades e expectativas, em 14 de maio de 1948, seguindo uma resolução das Nações Unidas, o Estado de Israel foi oficialmente proclamado. O povo judeu, depois de quase 2000 anos, voltou a ter uma nação na mesma terra que seus ancestrais habitaram. Pare e reflita sobre a singularidade deste acontecimento na história mundial. Qual outro povo antigo, após perder sua terra e ser disperso por 2 milênios, conseguiu retornar e restaurar sua nação em seu território original? Este retorno, embora marcado por conflitos, guerras e inúmeros desafios, representa para muitos o cumprimento literal das promessas bíblicas de que Deus não se esqueceria de seu povo ou de sua terra. Hoje, Israel é uma nação moderna com tensões políticas e religiosas complexas, mas também com uma história única marcada por intervenções que muitos consideram sobrenaturais. Da glória do reino unificado, passando pela divisão causada pelo pecado, o exílio, a diáspora global e o retorno aparentemente impossível, a história de Israel não é apenas a crônica fascinante de um povo resiliente, mas o testemunho vivo da fidelidade de Deus à sua palavra ao longo dos milênios. Aqueles 3 segundos antes de você se dar conta da magnitude histórica deste fenômeno, podem mudar completamente sua perspectiva sobre os desdobramentos dos eventos mundiais contemporâneos. Estamos testemunhando hoje um fenômeno que muitos estudiosos da Bíblia consideram profundamente profético: o retorno dos judeus à terra de Israel, um movimento conhecido como Aliyah, ascensão em hebraico. Desde a fundação do Estado de Israel em 1948, milhões de judeus de todo o mundo emigraram para a terra de seus ancestrais, impulsionados por motivos políticos, religiosos, econômicos e espirituais. Nas últimas décadas, este regresso assumiu uma dimensão ainda mais surpreendente, pois não apenas judeus da Europa ou América estão retornando, mas também comunidades antigas e praticamente esquecidas que afirmam ser descendentes das tribos perdidas de Israel. Uma das histórias mais fascinantes e emocionantes neste contexto é a dos Bnei Menashe, literalmente filhos de Manassés, uma comunidade que vive nos estados remotos de Manipur e Mizoram, no nordeste da Índia, na fronteira com Myanmar, Birmânia. Segundo sua tradição oral, eles descendem da tribo de Manassés, uma das 10 tribos do Reino do Norte exiladas pelos assírios em 722 a.C. Após sua expulsão, seus ancestrais iniciaram uma peregrinação épica para o leste, atravessando a Pérsia, o Afeganistão e o Tibete até chegarem a regiões do sudoeste da China, onde viveram em uma caverna chamada Sinlung. De lá, continuaram sua migração para o sul da Ásia durante a expansão do Império de Alexandre, o Grande, por volta do século IV a.C. Durante esse período de grandes movimentos populacionais e intercâmbio cultural, acredita-se que os ancestrais dos Bnei Menashe cruzaram o subcontinente indiano, estabelecendo-se finalmente no que hoje conhecemos como o Nordeste da Índia. O mais extraordinário é que, mesmo completamente isolados do restante do povo judeu por mais de 2 milênios, esta comunidade preservou costumes e práticas profundamente enraizados na Torá. Eles celebravam festivais semelhantes à Páscoa, guardavam o Shabat como dia sagrado de descanso, observavam ritos de purificação e mantiveram inabalável a crença em um único Deus verdadeiro.
Com a chegada dos missionários cristãos no século XIX, muitos se converteram ao cristianismo, desenvolvendo uma forma de monoteísmo sincrético, mas sua identidade fundamental como filhos de Israel nunca foi completamente apagada da memória coletiva da comunidade. Foi somente no século XX, com acesso às escrituras bíblicas em seus idiomas locais, que muitos começaram a redescobrir sua conexão profunda com a história de Israel. Líderes comunitários relatam que, ao estudarem a Bíblia, ficaram espantados ao descobrir que muitas das histórias, costumes e práticas do povo de Israel coincidiam precisamente com as suas tradições ancestrais. Seus festivais anuais eram notavelmente semelhantes aos festivais bíblicos, e diversos rituais relacionados a nascimentos, casamentos e funerais apresentavam paralelos impressionantes com práticas do judaísmo antigo. Além dessas evidências culturais, eles afirmam ser descendentes de um grande ancestral chamado Manmasi, cujo nome e características correspondem às descrições de Manassés, filho de José, nas narrativas bíblicas. Seria esta apenas uma coincidência extraordinária ou o testemunho de uma memória cultural que sobreviveu a milênios de separação? Em 1951, um momento decisivo ocorreu quando um dos líderes tribais afirmou ter experimentado um sonho revelador, no qual lhe foi mostrado que a verdadeira terra ancestral de seu povo era Israel. A partir daquele momento, diversos membros da comunidade começaram a despertar para a consciência de sua herança israelita, iniciando uma jornada espiritual extraordinária de reconexão com suas raízes. Durante a década de 1970, os Bnei Menashe iniciaram um processo sistemático de estudo e prática do judaísmo contemporâneo, com a firme determinação de retornar à fé de seus ancestrais e reintegrar-se à família espiritual do povo judeu. Este despertar despertou o interesse das autoridades rabínicas em Israel, culminando em um momento histórico em 2005, quando o rabino-chefe sefardita de Israel, Shlomo Amar, reconheceu oficialmente os Bnei Menashe como descendentes legítimos de uma das tribos perdidas de Israel. Entretanto, para se integrarem plenamente à vida judaica moderna, eles precisaram passar por um processo formal de conversão e aprendizado. Desde então, milhares realizaram Aliyah, imigrando para Israel e estabelecendo-se na Terra Prometida. Muitos até adotaram formalmente o sobrenome Mena, como testemunho de sua identidade ancestral recuperada. Sara, uma mulher de 78 anos que conseguiu emigrar, compartilha sua experiência comovente. Desde criança, me ensinaram que o maior sonho da nossa família era emigrar para Israel. Esta é a terra dos nossos ancestrais. Ela chegou com sentimentos contraditórios. Deixou 5 filhos na Índia, mas conseguiu se reunir com uma das filhas que já havia se estabelecido em Israel, no assentamento de Kiryat Arba, próximo a Hebron. O processo de repatriação dos Bnei Menashe não tem sido isento de dificuldades. Muitos enfrentam desafios significativos de adaptação, barreiras linguísticas e culturais, e até discriminação ocasional baseada em suas características físicas asiáticas, sendo por vezes confundidos com imigrantes chineses. Contudo, sua determinação inabalável em recuperar sua identidade como parte integral do povo de Israel tem superado todos os obstáculos encontrados em seu caminho. Atualmente, estima-se que aproximadamente 500 membros da comunidade Bnei Menashe ainda aguardam na Índia a oportunidade de emigrar para Israel e reunir-se com seus familiares. A situação tem se tornado cada vez mais urgente, especialmente após 2023, quando um violento conflito étnico eclodiu no estado de Manipur, no nordeste da Índia, colocando a comunidade em sério risco. O aumento da violência e instabilidade civil tornou prioritário seu resgate e reassentamento em Israel.
Michael Freund, fundador e presidente da Shavei Israel, uma organização não governamental dedicada a promover a imigração de comunidades judaicas perdidas ou ocultas há mais de 2 décadas, tem apelado veementemente ao governo israelense para intervir imediatamente e facilitar a aliyá dos Bnei Menashe remanescentes. Diante da escalada de violência, Freund alertou que a comunidade está em alto risco. De fato, vários de seus membros já foram feridos ou mortos, e pelo menos 2 sinagogas, juntamente com um precioso rolo da Torá, foram destruídas durante os tumultos. Este não é apenas um drama humanitário, mas também uma corrida contra o tempo para preservar um capítulo vivo da história bíblica que sobreviveu milagrosamente por quase 3 milênios. Elevar nossas vozes em oração a Deus, pedindo sua intervenção para que os Bnei Menashe que permanecem na Índia possam finalmente realizar sua aliyá para Israel, não é apenas um ato de solidariedade humana, mas também de alinhamento com os propósitos divinos revelados nas Escrituras. Muitos milhares já conseguiram concretizar este sonho ancestral, e sua chegada representa não apenas um processo de integração social, mas para muitos judeus religiosos e estudantes de profecia bíblica, o cumprimento direto das palavras do profeta Isaías. Na perspectiva mais ampla, o retorno do povo judeu a Israel, incluindo comunidades dispersas e quase esquecidas como os Bnei Menashe, constitui um fenômeno histórico sem precedentes que transcende explicações puramente políticas ou sociológicas. É importante ressaltar que este movimento de retorno não se limita apenas à Índia. Na Etiópia, os judeus conhecidos como Beta Israel também regressaram em ondas sucessivas a Israel, enquanto comunidades na América Latina, China, Afeganistão, Nigéria e outras partes do mundo começam a redescobrir e reclamar sua identidade como descendentes do antigo Israel. Este regresso global do povo judeu não é apenas uma extraordinária saga de migração ou um curioso fenômeno geopolítico, mas para muitos representa a materialização concreta de profecias bíblicas encontradas em Isaías, Jeremias e Ezequiel, que falam explicitamente de Deus, reunindo seu povo disperso entre as nações e trazendo-o de volta à sua terra ancestral. O livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 24, declara com assombrosa clareza: "E eu vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra." Esta passagem de Ezequiel integra uma das profecias mais esperançosas e restauradoras, dirigidas à casa de Israel durante sua dispersão global. Para compreender plenamente seu significado, devemos situá-la no contexto mais amplo dos capítulos 36 e 37 do livro, onde Deus, através do profeta, promete uma renovação tanto física quanto espiritual para seu povo, após terem sido espalhados entre as nações como consequência de seus pecados e idolatria. Ao analisarmos a história de Israel, observamos diferentes períodos de exílio. Primeiro, as 10 tribos do norte foram levadas cativas pelo Império Assírio e, posteriormente, o reino de Judá foi deportado para a Babilônia. Essas punições foram consequência direta de sua rebelião contra Deus, da quebra da aliança e de sua rendição à idolatria. Contudo, mesmo em seus julgamentos mais severos, o caráter redentor de Deus sempre deixa aberta uma porta para a restauração completa. Neste versículo profético, Deus não apenas anuncia o fim do castigo, mas assume pessoalmente a iniciativa da restauração. Eu os tomarei, eu os reunirei, eu os trarei. Não são os esforços humanos ou méritos próprios que promovem este retorno, mas a pura graça, a fidelidade inabalável e o propósito soberano de um Deus que nunca abandona as alianças que estabelece. É crucial entendermos que esta profecia não se limita ao retorno histórico do exílio babilônico no século VI a.C.
mas aponta para um regresso futuro e global muito mais abrangente. A expressão das nações e de todas as terras implica uma dispersão muito mais extensa que se concretizou após a destruição do templo em 70 dentro de Cristo, e a subsequente diáspora que espalhou o povo judeu pelos 4 cantos do mundo. Este retorno físico à terra é apenas o prelúdio de uma renovação espiritual profunda que o texto desenvolve nos versículos seguintes. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. O regresso territorial não é um fim em si mesmo, mas o início de uma restauração abrangente que inclui a purificação do pecado, a transformação interior e o restabelecimento pleno do relacionamento com Deus. Uma obra de transformação tanto nacional quanto individual, que aponta claramente para a nova aliança anunciada por Jeremias e confirmada por Cristo nos Evangelhos. Do ponto de vista teológico, diversos estudiosos concordam que esta passagem evidencia a natureza imutável de Deus em relação às promessas feitas a Israel. Embora o povo tenha falhado repetidamente em sua fidelidade, Deus não revogou seus planos eternos. A aliança estabelecida com Abraão, Isaque e Jacó permanece em vigor, e o Senhor continua absolutamente comprometido com seu cumprimento literal na história humana. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, compreendeu perfeitamente esta verdade quando escreveu em Romanos 11, 25, 27. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios aos vossos próprios olhos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, que desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Esta passagem representa um dos textos mais reveladores e profundos do Novo Testamento sobre o futuro de Israel no plano redentor de Deus. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, adverte os crentes gentios contra a arrogância espiritual, lembrando-os que o atual endurecimento de Israel não é absoluto nem permanente, mas parcial e temporário. O apóstolo chama isso de mistério, uma verdade anteriormente oculta nos desígnios divinos, mas agora revelada através do Evangelho. Israel foi parcialmente endurecido por um período determinado até que se complete a plenitude dos gentios. Referência ao tempo em que Deus estende sua graça salvadora às nações não judaicas, formando um corpo espiritual, a Igreja, composto de judeus e gentios reconciliados em Cristo. Entretanto, esta fase da história redentora não anula o plano eterno de Deus para Israel como nação. Paulo afirma categoricamente que quando esse tempo se cumprir, todo o Israel será salvo. Esta expressão não significa que todo israelita individualmente será automaticamente redimido, mas que ocorrerá uma conversão nacional massiva e autêntica do povo judeu nos tempos finais. O endurecimento espiritual que cobriu Israel por séculos será removido pelo mesmo Deus que o permitiu, e o povo reconhecerá coletivamente o Messias que antes rejeitou, Jesus Cristo, como seu verdadeiro Salvador e Rei. Paulo fundamenta esta afirmação citando diretamente o profeta Isaías, declarando que o libertador virá de Sião para afastar de Jacó a impiedade. Esta transformação profunda não será apenas um perdão superficial, mas uma purificação interior completa. A aliança a qual Paulo se refere é a nova aliança, na qual Deus não apenas perdoará as transgressões de Israel, mas escreverá sua lei em seus corações, concedendo-lhes um espírito renovado. Esta passagem não deve ser interpretada como mera declaração teológica abstrata, mas como promessa viva que interliga harmoniosamente o Antigo e o Novo Testamento. Deus não rejeitou definitivamente Israel. Sua fidelidade permanece inabalável.
Embora o povo tenha tropeçado temporariamente, o Senhor mantém-se firme em suas alianças eternas. O destino de Israel não depende de circunstâncias políticas transitórias ou decisões humanas, mas do coração imutável de um Deus que prometeu restaurá-lo plenamente. Esta restauração não acontecerá por méritos próprios de Israel ou por superioridade moral, mas unicamente porque Deus é fiel e sempre cumpre sua palavra. Como declaram as Escrituras, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Neste sentido, devemos reconhecer que o Antigo Testamento contém inúmeras promessas divinas a Israel que ainda aguardam pleno cumprimento. Entre elas, a promessa de que as 12 tribos serão reunidas novamente em sua plenitude. É particularmente significativo que o livro do Apocalipse, no capítulo 7, versículos 4 a 8, faça referência explícita a esta restauração futura. E ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. O texto prossegue listando 12.000 selados de cada uma das 12 tribos, incluindo especificamente Manassés entre elas. Nesta passagem visionária, o apóstolo João nos transporta a uma cena que ocorre logo após a quebra dos 6 primeiros selos do julgamento divino. Antes que o 7º selo seja aberto, todo o julgamento é momentaneamente suspenso para que 144.000 servos de Deus possam ser selados na terra. Muitos intérpretes contemporâneos sugerem que este número representa simbolicamente a Igreja Universal, mas o texto bíblico não sustenta tal interpretação. João não afirma que eles são como as tribos de Israel, ou que representam simbolicamente algo além de si mesmos. Ele declara explicitamente que eles vêm das tribos específicas, mencionando-as nominalmente: Judá, Rúben, Gade, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. É notável que a tribo de Manassés, filho de José, esteja explicitamente incluída nesta lista apocalíptica, ocupando o lugar da tribo de Dan, que curiosamente não aparece entre os 144, e deram 0 israelitas selados. Esta inclusão carrega um simbolismo profundo, pois Manassés representa o fruto da fidelidade divina que transcende fronteiras geográficas e barreiras temporais. Originalmente, parte das 10 tribos do norte que foram dispersas após a conquista assíria, Manassés parecia ter desaparecido entre as nações por milênios. Contudo, em nossos dias, testemunhamos um fenômeno extraordinário: o retorno dos Bnei Menashe, uma comunidade da Índia que preservou tradições ancestrais que apontam consistentemente para uma origem na tribo de Manassés. Centenas deles já retornaram a Israel, realizando Aliá e cumprindo literalmente as profecias bíblicas sobre o retorno do povo disperso à sua terra ancestral. Este fato concreto é uma evidência impressionante de que as Escrituras se cumprem com precisão literal. Manassés, que por séculos parecia ter se desvanecido na névoa da história, aparece na lista profética do Apocalipse porque Deus prometeu restaurar todas as tribos, sem exceção, e ele jamais esquece uma promessa feita. O retorno contemporâneo dos Bnei Menashe a Israel ilustra apenas uma pequena parte do grandioso plano de restauração que se desenrola diante de nossos olhos na história contemporânea. Para nós, estudiosos atentos das Escrituras, isso fortalece nossa confiança na absoluta fidelidade de um Deus que cumpre suas promessas com precisão meticulosa, mesmo quando parecem humanamente impossíveis. Esta narrativa não apenas nos revela aspectos do julgamento vindouro, mas também ilustra magnificamente o amor e a ordem perfeita de Deus ao chamar, preservar e utilizar um remanescente de Israel para seus propósitos eternos. É um lembrete poderoso de que, mesmo em meio às turbulências da história humana, um plano divino maior está sendo executado com perfeição.
Enquanto contemplamos estes eventos extraordinários, o retorno de uma tribo perdida após 2.700 anos de exílio, somos convidados a refletir sobre nossa própria posição na história profética. Se as peças do quebra-cabeça divino estão se encaixando tão claramente diante de nossos olhos, quão próximos estamos da conclusão do grande drama da redenção? Esta história não é apenas um relato fascinante de perseverança cultural ou um curioso fenômeno antropológico, é um chamado ao despertar espiritual. O mesmo Deus que preservou fielmente a identidade dos Bnei Menashe através dos milênios, é o Deus que conduz soberanamente a história para seu clímax glorioso. A pergunta que fica para cada um de nós é: estamos preparados para os tempos que se aproximam rapidamente? Se você se sentiu tocado por esta extraordinária história de fidelidade divina e cumprimento profético, não deixe de compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Inscreva-se em nosso canal para receber mais conteúdos que exploram as maravilhosas conexões entre as profecias bíblicas e os acontecimentos do mundo contemporâneo. Juntos, podemos aprofundar nossa compreensão dos tempos em que vivemos e fortalecer nossa fé na absoluta confiabilidade das promessas de Deus. Obrigado por dedicar seu tempo a esta reflexão sobre um dos fenômenos mais extraordinários de nossa época, o retorno da tribo perdida de Manassés a Israel após 27 séculos de exílio. Que Deus abençoe ricamente sua jornada de descobertas espirituais e fortaleça